Nesse exemplo, a gente tem, muito parecido com o exemplo que a gente viu anteriormente, né? Só que agora, ao invés de a gente ter um sistema do tipo 1, a gente tem um sistema do tipo 2. Então, a gente tem dois integradores na função de transferência de malha aberta. Então, lembrando, né? A gente está olhando para um sistema desse tipo aqui, né? Então, eu tenho um G de S, que é a função de transferência de ramo direto. Tem uma realimentação por H de S. Então aqui eu tenho o sinal de entrada, né? Que é o R de S. E aqui o sinal de saída. Já foi dado para a gente a expressão aqui do G de S, H de S. E o que a gente quer saber, né? Esse sistema aqui, em malha fechada, a partir do momento que eu conheço a função de transferência de malha aberta, esse sistema em malha fechada, ele vai ser estável? Essa é a pergunta que eu quero responder, tá certo? Analisando essa figurinha aqui, a gente já percebe, a gente já consegue tirar uma conclusão, né? Só que o objetivo nosso é que a gente consiga fazer essa figura aí, né? A gente consiga fazer a análise utilizando o diagrama de Nyquist, né? A gente consiga, a partir da função de transferência de malha aberta, chegar à conclusão se o sistema ele é estável ou não. Então, qual que é o problema, né? A gente sabe que, a partir dessa função de transferência de malha aberta, a gente consegue plotar os polos de malha aberta, né? Onde que eles estão? Eu tenho um polo em menos 1 sobre t, vê se todo mundo está junto comigo aí. E tenho dois polos aqui na origem. Então a gente sabe o seguinte, né? Que eu vou fazer uma... O que eu quero saber, né? Será que existe algum zero aqui? Ou mais de um zero aqui no semiplano direito? Então essa que é a nossa pergunta, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma trajetória aqui no plano S, no sentido horário, no sentido da setinha que vocês estão vendo. E na medida que a gente for percorrendo essa trajetória, eu vou mapeando, né, todos os pontos dessa trajetória aqui no plano GH, né? Na realidade, idealmente, a gente poderia fazer aqui esse mapeamento, né? 1 mais GH. Aí eu ia ter que contar o número de voltas, né, em torno da origem. Como a gente está fazendo um mapeamento em torno apenas, através somente da função de malha aberta, a gente olha para o número de voltas em torno do menos 1. Isso a gente viu aí na aula anterior, tá certo? Por isso que ao invés de a gente chamar esse plano aqui à direita de 1 mais GH, a gente chama esse plano simplesmente de GH. Mas aí eu vou ter que olhar o número de voltas em torno do menos 1. Então, pessoal, o que a gente sabe, né? Olhando para esse gráfico aqui, né? O que a gente está observando? Olha como é que foi feita a volta, né? Deixa eu fazer com outra cor aqui. Olha como é que foi feita a volta. Por aqui, né? Aí nesse momento aqui, na hora que eu passo por aqui, a gente percebe que a gente deu uma volta no sentido horário, no entorno do menos 1. Só que eu faço uma outra volta no sentido horário, em torno do menos 1. Então o que a gente tem, né? Qual a análise que a gente faz? N é igual a quanto? 2. Que eu dei duas voltas no entorno de menos 1, né? Ao redor de menos 1, eu dei duas voltas no sentido horário. Se as voltas fossem no sentido anti-horário, aí seria menos 2. Beleza? Quanto que vale o P? Então, embora a gente tenha 3 polos, né? Então, eu tenho um polo aqui, né? Eu tenho 2 polos aqui. Então, são 3 polos. Só que, dentro dessa área aqui que a gente acabou de envolver, a gente não tem nenhum polo. Então, P é igual a 0. Qual a continha que a gente faz, né? N, que é o número de voltas no sentido horário, é igual a Z, que é o número de zeros envolvidos, menos P, que é o número de polos envolvidos. Então, eu sei que o N ele foi igual a 2. Z eu não conheço. E o P é igual a 0. Então, o que a gente tem aqui? Z é igual a 2. Ou seja, embora eu não saiba exatamente aonde estão esses zeros, eu posso afirmar que existem 2 zeros aqui dentro. Então, o sistema ele vai ser instável. Então, esse sistema aqui em malha fechada, ele vai ser instável. Tá certo? Só que você analisar simplesmente esse gráfico aqui
chegar a essa conclusão é fácil, né? O que a gente precisa realmente saber construir é sair daqui para cá. Então, como é que eu a partir, né, da minha função de transferência de malha aberta, como é que eu construo esse gráfico aqui, que a gente já viu isso aí, que ele é feito a partir do diagrama de Nyquist, e aí a gente chega à conclusão se o sistema em malha fechada é estável ou não. Vamos repetir a nossa funçãozinha aqui. Ó, G de S, H de S é igual, a gente tem aqui o integrador duplo, e aqui a gente tem o TS mais 1. E aqui a gente tem 1. Beleza? Então, vamos partir agora com a análise desde o princípio, né? Então, o que eu vou fazer? Tenho aqui parte real, parte imaginária. Esse aqui é o que a gente chama de plano S. Esse sistema, né? O G de S, ele representa um sistema em malha fechada. Igualzinho o desenho que eu fiz lá no slide, né? Então, eu tenho aqui o meu G de S e o H de S. Tá certo? Então, entrada de referência e aqui a minha saída. O que a gente já percebeu? Que o C de S sobre o R de S, ele é igual a quê? A função de transferência de ramo direto sobre 1 mais a função de transferência de malha aberta. Então, qual foi a análise que a gente fez na aula passada, né? Eu preciso saber se essa função aqui, que é 1 mais G de S, H de S, se ela possui zeros no semiplano direito. Porque os zeros dessa função que eu circulei, que está circulada aí em vermelho, os zeros dessa função são os polos da função de transferência de malha fechada. Tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou desenhar um pouquinho mais embaixo o que a gente chama de plano GH. Então eu vou fazer agora, o mapeamento do plano S no plano GH. Então o que a gente vai fazer no plano S? O ideal seria fazer uma trajetória assim, né? Envolvendo todo o semiplano direito. Então, desse jeito que eu acabei de traçar, né? Eu imagino que aqui eu tenho um raio infinito, né? Então, eu estou envolvendo todo o semiplano direito. E a gente vai conseguir fazer a análise desse jeito. Qual que é o problema dessa trajetória? Como eu tenho polos aqui na origem, na hora que eu estiver mapeando e passar aqui pela origem, vai existir uma indeterminação. Então, a gente não pode fazer desse jeito. O que a gente apresentou na aula passada? O chamado percurso modificado de Nyquist. Então, eu tenho um polo aqui, outro polo aqui. Então, como é que é o percurso modificado de Nyquist? A gente evita esses polos na origem. E aqui está o percurso, tá certo? Então, a gente vai fazer essa voltinha aqui. Então, na realidade, o que a gente sabe, né? Essa função de transferência em malha aberta, ela tem polos aonde? Em menos 1 sobre t e 2 polos na origem aqui em 0. Tá certo? Tem 3 polos, só que dentro da minha envoltória, dentro do meu percurso que eu acabei de traçar, o número de polos é igual a 0. Por que a gente sabe isso? Aí foi uma discussão que a gente realizou também na aula passada. A gente sabe que os polos de malha fechada, que a gente conhece, que é o 0 e menos 1 sobre t, são os mesmos polos dessa funçãozinha aqui. São os mesmos polos. A gente demonstrou isso na aula passada, tá certo? O que a gente não sabe exatamente é a posição dos zeros dessa função 1 mais GH. Então por isso que a gente vai fazer esse mapeamento agora. Então o que a gente vai fazer? Vou mapear através da função GH. Eu vou fazer um mapeamento do plano S no plano GH. Então esse aqui vai ser o plano GH, tá certo? O certo seria fazer o plano 1 mais GH. Aí eu ia olhar para o envolvimento na origem. Como eu estou fazendo apenas o plano GH, ao invés de olhar para a origem, eu vou olhar para onde? Para o menos 1. Tá certo? Então, por onde que a gente começa? Então, eu vou definir pontos aqui, né? Eu vou definir o ponto A, o ponto B, vou definir aqui um ponto C, aqui eu vou definir um ponto D. Então, o que a gente faz? Eu vou seguir aqui, né? No AB, porque a gente tem uma característica ali muito peculiar, né? Durante o AB, a parte real desse número complexo que vai estar dançando aqui, a parte real vai ser 0 e a parte imaginária vai ser J ômega. Então a gente pode
caracterizar muito bem esse número complexo na medida que ele se movimenta aqui nesse segmento, de A até B, tá certo? Depois a gente vai ter esse segmento aqui, né? Na realidade vai ser um semicírculo, que vai de B até C. Novamente, a gente tem um número complexo com uma característica muito peculiar, né? Esse número complexo ele pode ser descrito por um R vezes E elevado a J θ. Então, um raio infinito, a gente está mudando somente o ângulo. Então, a gente faz essa trajetória aqui. Depois, a gente tem que fazer o CD. Como é que a gente faz a trajetória CD? Ela é simplesmente o rebatimento da trajetória AB. E depois, eu tenho que fazer essa voltinha aqui, né? Nessa voltinha aqui, se você ampliar bastante, né? Você tem novamente, agora aqui, um número complexo, que vai ter um módulo o tempo todo muito pequenininho, epsilon, e só o ângulo que vai estar variando de menos 90 até 90. Então a ideia vai ser sempre desse jeito. Sempre você vai repetir exatamente essa abordagem. Tá certo? Então vamos começar aqui. Vamos chamar aqui de trecho. Trecho AB. Então a gente sabe que o nosso S ele é igual a J ômega. Por quê? Qualquer S que eu pegar aqui, ele vai ter exatamente esse... Eu posso descrevê-lo através dessa expressão aqui. O que está mudando é só o ômega. O ômega, ele está variando de zero positivo até infinito. Por que eu peguei zero positivo? Que eu não estou pegando a origem, né? Eu estou pegando um pouquinho para cima da origem. Então por isso que eu falei, eu estou descrevendo como zero positivo. Então o que a gente tem, né? O meu GH, eu estou omitindo o S aqui para ficar mais rápido, é igual a S ao quadrado TS mais 1. Tá certo? Então se eu pegar agora e escrever a chamada função de transferência senoidal, que é o G de J ômega, H de J ômega, o que a gente vai ter, né? O GH vai ser J ômega ao quadrado T J ômega mais 1 sobre 1. Tá certo? O que eu preciso? Escrever esse H na forma polar, né? Através do módulo e do ângulo. Então, como é que a gente vai ficar? O GH vai ficar... Como é que é o módulo de GH? O que eu tenho aqui? O módulo de J ômega é ômega. Só que eu tenho duas vezes isso, né? Uma vez multiplicada pela outra, né? J ômega vezes J ômega. Então, isso aqui vai dar o quê? Ômega ao quadrado. Como é que é o módulo agora desse número complexo? Parte real. Então vai ficar raiz, né? De parte real mais parte imaginária. Então a parte imaginária é T ao quadrado, ômega ao quadrado, mais 1, que é a parte real. Então beleza, ó. Então isso aqui está no denominador. Então isso aqui, ele representa um módulo desse número complexo. E o que vai ser o ângulo desse número complexo? O que vai ser? Como eu tenho J ômega duas vezes aqui, isso é 90 mais 90. Então 180. Está no denominador, na hora que eu passo para o numerador, isso aqui vira o quê? Menos 180 graus. E eu tenho ainda o ângulo desse fator aqui, que é TJ ômega mais 1. Então isso é o quê? Isso é menos arco, cuja tangente é parte imaginária, T ômega, sobre parte imaginária, parte real, que é 1. Então tá aí, né? Descrevi o número na forma polar. Então o que a gente tem aqui? Isso vai ser uma coisa importante para a gente fazer, né? Então como é que vai ser o módulo na região de baixas frequências, com ômega tendendo a zero? Quanto que vai ser o módulo? O módulo de H. 1 dividido por ômega ao quadrado, né? Por quê? Se esse ômega aqui está tendendo a zero, na hora que você soma com 1, isso aqui tudo vai tender a 1. Raiz de 1 é 1. Então, vai multiplicar esse 1, vai multiplicar por esse ômega ao quadrado lá de fora. Se o ômega é muito pequenininho, vai ficar 1 sobre ômega ao quadrado realmente, né? Só que vai ficar 1 sobre 0. Então, o módulo ele vai ser igual a quê? A infinito. Então, o módulo é muito grande. E como é que vai ficar o ângulo quando o ômega está tendendo a zero? Vamos fazer o ângulo aqui para o lado de cá. Como é que vai ficar o ângulo quando o ômega está tendendo a zero? Então vamos colocar aqui ângulo de GH. Vai ficar como? Menos 180. Mas aqui vai caber uma análise importante, né? Por isso que eu estou fazendo esse exemplo aí.
vocês acham, na hora que você for traçar aqui, então a gente percebeu o seguinte, né? O módulo é infinito. Então ele vai estar em algum lugar aqui no infinito. O ângulo é 180. Então, a partir desse momento, a gente sabe que o número complexo vai estar aqui. Só que, pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que ele vai estar para cima do eixo real ou para baixo do eixo real? Porque a gente sabe que o ômega, ele é 0 mais. Ele não é exatamente 0. Então tem que analisar se ele está para cima ou para baixo. E aí? O que vocês acham? É 0 mais. Então vai acontecer o quê? O arco cuja tangente é até ômega, se esse cara aqui é 0 mais, o que vai acontecer? O arco cuja tangente é 0 mais, é o quê? Vai ser 0 mais, né? Olha aqui o círculo trigonométrico. Tá aqui, né? Então eu estou pegando o 0 mais, um pouquinho para cá. O ângulo é um pequenininho, né? Então, o arco cuja tangente também vai ser 0 mais. Então, na hora que eu faço menos 180, menos um pouquinho, então isso aí vai dar menos 180, alguma coisinha. Então, na hora que você for traçar aqui, você vai como é que você conta menos 180? Até aqui é menos 180. Na hora que você joga mais uma coisinha, vai cair para cá. Tá certo? Então, o que é importante eu fazer agora, né? Colocar em azul, que eu estou traçando em azul esse cara aqui. Ele vai começar por aqui, ó. Então, o módulo vai ser infinito. Então, isso aqui, ó, ômega tendendo a 0 mais. É importante você destacar esse ponto que você acabou de calcular. Então, o módulo vai ser infinito e o ângulo vai ser menos 180, alguma coisinha. Perceberam? O que vai acontecer agora? Vou voltar aqui para a cor que eu estava, né, para o rosa. E aí, vai acontecer o quê? Então, agora eu vou pegar o quê? O ômega, mesma coisa, né? Eu quero calcular o módulo, só que o ômega tendendo a infinito. Muito simples, né? Porque nesse caso, o que vai acontecer, né? Se olhando aqui para dentro do radicando, o 1 não vai ter mais função nenhuma, né? Então você, na realidade, o 1 vai pular fora desse radicando, que ele não, na hora que ele comparado aqui com o ômega ao quadrado, o 1 é muito pequenininho. Então, raiz de t ao quadrado, ômega ao quadrado, isso dá t ômega. Que quando você multiplica por ômega ao quadrado lá de fora, isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre ômega ao cubo vezes t. Beleza? O ômega está tendendo a infinito. Então, na realidade, o módulo vai ser o quê? 0. Beleza? Então, para ômega tendendo a infinito, o módulo de GH ele vai para 0. Então, se você olhar para cá, o módulo de GH ele vai estar aqui, ó. Eu preciso saber em qual direção que ele está só. Eu sei que ele é muito pequenininho, só que ele pode estar apontando para cá, ele pode estar apontando para cá, ele pode estar apontando para cá e assim por diante. A gente já sabe que ele vai estar apontando para onde? Dá para saber, né? Pelas aulas anteriores. Olha o grau aqui do numerador, ele é 0. Olha o grau do denominador, ele é 3. Quando a diferença de grau entre o denominador, da ordem, né, do denominador para o numerador é igual a 3, ele vai chegar sempre como? Olhando para cima aqui. Menos 270 graus, né? Se a diferença de ordem for 1, ele termina olhando para baixo, né? Olhando para cá. Se a diferença de ordem for 2, ele termina olhando para cá. Se a diferença de ordem for 3, ele vai estar para cima. Tá certo? Mas vamos analisar isso aí agora, né? O que vai acontecer quando o ômega está tendendo a infinito? Eu esqueci de colocar aqui, né? Então esse ângulo aqui vai ser 180 menos um epsilonzinho. O que vai acontecer aqui agora? Com esse ângulo, ele vai ser igual a quê? Quando o ômega agora está tendendo a infinito. O que vai acontecer? O arco cuja tangente é infinito vai dar 90, né? Só se lembrar aqui do círculo trigonométrico mais uma vez, né? Tá aqui a reta de projeção das tangentes, né? Quando você tem o arco cuja tangente é infinito, isso aqui está lá na Lua, né? Então esse arco aqui vai chegar muito próximo de 90 graus. Então o que você vai ter aqui, né? Menos 180 menos 90 graus. Aí isso aqui vai ser igual a quê? Menos 270. Como a gente esperava, né? Então na realidade, o que vai acontecer com esse cara aqui, né? Ele vai fazer uma firula qualquer aqui, mas ele vai ter que morrer assim. Concorda? Olhando para cima. Então ele começa lá aqui no 0 mais,
de acordo aqui com a evolução do ômega, ele vai fazer isso e vai terminar olhando para cima. Tá certo? Beleza, né? Então ele parou aqui apontando para cima. O que eu tenho que fazer agora? O trecho, fiz o trecho AB, agora eu tenho que fazer o trecho BC. Então observe que eu estou percorrendo no sentido horário, né? Fiz o AB, agora eu vou fazer o BC. Vamos colocar aqui embaixo. Voltar para a cor que a gente está usando, né? Então vou colocar aqui trecho BC. Como que vai ser o comportamento de S nesse trecho BC? Vamos fazer um zoom aqui, né? O S vai estar andando aqui, né? Então ele vai ter essa característica aqui, ó. Ele vai ter um módulo R e vai ter um ângulo E elevado a J θ. E esse θ, ele vai sair de 90 e vai até o menos 90. Então, o S ele vai ser igual a R E elevado a J θ. Então, na hora que você coloca na expressão, o que vai acontecer, né? Você vai ter 1 sobre S ao quadrado, aí você vai ter R E elevado a J 2θ. Faltou colocar o R ao quadrado aqui, né? Por quê, né? Vamos escrever mais devagarzinho um pouquinho aqui. Você tem S ao quadrado, né? Então vai ficar R E elevado a J θ vezes R E elevado a J θ. Beleza? E aqui você vai ter vezes 1 sobre, aí vem aqui TS, dr E elevado a J θ, mais 1. Então, na realidade, essa é a sua expressão. Então, agora a gente consegue escrever de forma um pouquinho mais compacta, né? Então, o GH vai ficar igual a R ao quadrado vezes E elevado a J 2θ, que multiplica TR vezes E elevado a J θ mais 1. E aqui, 1 sobre isso. Beleza? De novo, né? O que a gente percebe? O R, eu posso melhorar um pouquinho isso aqui, né? O R está tendendo a infinito, né? Então, como é que a gente pode melhorar essa expressão? Se o R está tendendo a infinito, dentro desse parênteses aqui, eu estou somando um número complexo muito grande com 1. Então, esse 1 aqui não vai fazer diferença. Então, na realidade, o que eu posso escrever, né? Que o GH, ele é igual aqui, T R ao cubo vezes E elevado a J 3θ. E aqui eu coloco 1. Aí eu chego nessa expressão final. Então, nessa expressão aqui, como é que a gente melhora um pouquinho mais ela para fechar o diagnóstico aqui? Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre T R ao cubo vezes E elevado a J 3θ. Opa, faltou um menos aqui, né? Que estava lá no... O J 3θ estava no denominador. Na hora que eu jogo para o numerador, aí aparece esse sinal negativo aqui. Então, o que a gente percebe, né? Como o R ele é igual a infinito, esse módulo aqui ele vai ser 0. Vezes E elevado a menos J 3θ. O θ não começa com 90? Aonde que está o menos 3 vezes 90? O θ ele começa com 90. Por que ele começa com 90? Porque eu começo desse ponto aqui. Então θ vale 90. Aonde que dá menos 3 vezes 90? Menos 270. Que é justamente onde eu parei. Setinha para cima aqui. O módulo 0. Lembra que eu comecei aqui? E no final eu parei olhando para cima aqui? Com o módulo 0? Eu tenho que terminar. Eu tenho que começar o segmento BC justamente nesse ponto. Tá certinho. Menos 270. E aonde que eu paro? Né? Olha aqui, ó. Menos 90, menos 180, menos 270. Então eu parei apontando para cima aqui, né? Que é onde esse ponto aqui eu tô no ponto B. Então, o que eu faço agora? Aí eu venho para cá, por exemplo. Quanto que vale o θ aqui agora? O θ aqui está 45, por exemplo, né? Na hora que eu pego 3 vezes 45, isso dá o quê? Menos 135, não é isso? Menos 135. Isso. Então, eu tava aqui, né? Então, você vê que ele está começando a rodar para cá, ó. Parei aqui, 35. Quando eu chego no 0, ele está onde? Ele está no 0 também. 3 vezes 0 dá 0, ele está olhando para cá. Só que o módulo é o tempo todo 0. Então,
A moral da história é o seguinte, enquanto eu estou rodando aqui com raio infinito, do lado de cá, no plano GH, esse cara ele vai estar rodando aqui, ó. É um vetorzinho com módulo 0 que vai estar rodando em torno da origem. Quando eu chego aqui, ele vai estar apontando para onde? Quanto que vale o ângulo quando eu estou no ponto C? O ângulo vale menos 90. Na hora que você vem nessa expressão aqui e multiplica, né, por menos 90, isso dá o quê? 270. Aí eu vou estar apontando para onde? Para baixo. Quando eu estou exatamente nesse ponto aqui. E a gente sabe que nesse trecho aqui, eu estou fazendo o quê? O espelho desse trecho aqui. Então, se é o espelho, na hora que esse cara estava aqui nesse ponto olhando para cima, aqui eu tenho que estar olhando para baixo. Então eu vou fazer o quê? Vai ser exatamente a mesma figurinha, né? Vai ser um negócio mais ou menos assim, né? Sei lá, não vou conseguir fazer igual. E parar aqui. Então esse aqui é o ômega tendendo agora a 0 menos. Eu não preciso fazer o trecho CD. O trecho CD ele é igual ao espelho do trecho AB. Beleza? Então a gente sabe que o diagrama de Nyquist, a gente sabe que por enquanto, né, o mapeamento foi feito dessa forma. Lembrando que, né, quando eu estou percorrendo esse cara aqui, o que eu estou fazendo na realidade é o diagrama de Nyquist. Que eu estou substituindo na minha função de transferência de malha aberta o S por J ômega, que é exatamente o que a gente fazia lá no traçado do diagrama de Nyquist. E quando eu estou seguindo esse trecho aqui, eu estou substituindo S por menos J ômega. Então por isso que a gente faz o espelho do diagrama de Nyquist quando a gente está seguindo esse trecho aqui. E é muito importante você marcar o sentido aqui da sua trajetória, né? Então, na medida que eu estou percorrendo aqui, né, a envoltória no sentido horário, o que a gente percebe? Aqui também está no sentido horário. Agora eu vou ter que fazer uma análise, né? O que pode acontecer a partir desse ponto? Se eu seguir no sentido horário, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer diferente também, não poderia? Eu poderia fazer isso aqui, ó. E fazer um negócio maluco aqui, ó. Se eu fizer isso, eu não estou envolvendo nenhuma vez o menos 1. Tá vendo? Agora, se eu chegar... Olha bem, eu fiz isso aqui. Agora, se aqui eu faço isso, ó. Eu envolvi 2 vezes o menos 1. Se eu fiz isso e agora eu faço isso, eu não envolvi nenhuma vez. Perceberam? Então, por isso que a análise aqui criteriosa é importante. Quem vai decidir se eu vou fazer agora essa volta ou se eu vou fazer essa volta é justamente a análise agora desse trechinho aqui, que é o trecho DA. Então vamos ver agora o trecho DA. Como é que vai ser genericamente aqui o S quando ele está no trecho DA? Vamos dar um zoom aqui na nossa figura. Como é que vai ser o S? Trecho DA, eu vou sair daqui e venho para cá. Como é que vai ser o S? Vai ser epsilon, porque o raio é muito pequenininho. Raio é mínimo. Epsilon. Vezes exponencial de J θ. Que eu vou novamente variar aqui o meu θ. O módulo vai ser o mesmo, só que o θ está variando. Só que agora o θ ele começa onde? No menos 90 graus. Que ele começa aqui, né? Estou olhando para baixo. E eu vou parar onde? No 90 graus. Perceberam? Então o θ ele vai fazer essa trajetória aqui. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Para a gente poder perceber, eu vou ter que chegar à conclusão para ver por que lado que ele vai fazer a volta. Aí eu vou colocar aqui. S igual a E elevado a Jθ. Vamos ter que colocar na expressão do GH. Então GH vai ser igual, ó, S ao quadrado vezes T S mais 1. Opa, e aqui 1.
Na hora que eu substituo, né? Como é que vai ficar meu GH? Epsilon ao quadrado é elevado a J 2θ T é... Opa, faltou o epsilon, né? T epsilon é elevado a J θ mais 1. Como que a gente pode simplificar essa expressão agora? Dentro desse parênteses, essa parcela aqui, como tem o epsilon, ela é muito pequenininha. Isso, quando for comparado com 1, vai ser preponderantemente 1, né? Se você estivesse fazendo essa soma de número complexo, era como se você fizesse o seguinte, né? Tá aqui o plano complexo. Aí você somou 1. Aí você chegou aqui. E agora você está somando em cima desse número complexo, olha, uma coisa muito pequenininha. Então, no final da história, o número complexo vai ser esse aqui. É 1. Então você vai substituir o que está entre parênteses aqui por 1. Então você vai ter o GH igual a epsilon ao quadrado vezes E elevado a J, vou colocar o 2 para fora aqui que eu esqueci de escrever ele, e aqui 1. Simplificando mais um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre epsilon vezes E elevado a menos J 2θ. Beleza? 1 sobre epsilon, isso vai dar o quê? Infinito. Então, o GH vai ser um número complexo com módulo infinito. E o ângulo, ele vai estar variando aqui. Isso, 1 sobre epsilon ao quadrado. A moral da história vai dar a mesma, né? Como o epsilon é pequenininho, se você multiplicar epsilon vezes epsilon, vai continuar dando um número pequenininho. Aí 1 sobre epsilon ao quadrado. Quando você começa a história, né? Vamos subindo aqui. Quando você começa, você está aqui. O seu ângulo é menos 90. Quando o ângulo está menos 90, na hora que você multiplica, né, menos 90 por 2, isso dá menos 180. Na hora que você coloca o sinal negativo, isso vai dar 180. Então é óbvio, né? Então olha o que vai acontecer. O seu módulo é infinito e seu ângulo ele é 180. Só que como você parou aqui, o ponto D é esse, você está exatamente nesse ponto. O que eu quero perceber agora? Se esse cara vai para cima ou se esse cara vai para baixo. Então o que é o ideal? Eu vou pegar agora um pontinho aqui, por exemplo. Então eu vou sair do menos 90 e vou, por exemplo, vamos colocar aqui um menos 80. Só para eu perceber para onde que ele se deslocou. Porque aí esse vai ser o sentido da volta. Então na hora que você coloca aqui, por exemplo, menos 80, o que vai acontecer com esse cara aqui? Menos 80. Aí vai dar menos 2 vezes menos 80. Dá menos 160. Inverto o sinal. Mais 160. Então, para onde que eu vou? Eu estava aqui no 180. Agora eu vou para o 160. 160 aonde? Daqui para cima. Então eu sei que a volta ela vai ser dada nesse sentido aqui. Beleza? Se a volta foi dada nesse sentido, a gente consegue já dizer se o sistema em malha fechada ele vai ser estável ou não, né? Por quê, né? Vamos pegar agora uma outra cor aqui diferente que a gente não usou ainda. Pegar um marronzinho aqui. Então olha bem, ó. Quantos polos eu tenho dentro da minha envoltória? 0. Então, embora a função de transferência, né, GH, ela tenha 3 polos, né, todos eles estão fora da envoltória. Então, o P que eu vou usar aqui é 0, porque dentro da envoltória não tem nenhum. Quanto que vale o N? Que a gente acabou de ver agora aqui, nessa figura. Quanto que vale o N? 2, né? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Percorro aqui, dei uma volta. E agora aqui, 2 voltas. Então o N vale 2. Se eu sei que o N é igual a Z menos P, então a gente vai descobrir aqui que o Z ele é igual a 2. Então o Z sendo 2, o sistema em malha fechada, esse sistema aqui em malha fechada, ele vai ser instável. Tá certo? Interessante, né? Então em malha aberta ele é estável, na hora que você fecha a malha, ele é instável. Então, a gente conseguiu isso através de quê? Simplesmente traçado do diagrama de Nike, né? Porque isso aqui, na realidade, é o diagrama de Nike. Olha lá, né? O único detalhezinho que aqui ele conseguiu desenhar
de forma mais precisa, né, o diagrama de Nyquist, né? Eu fiz ali de forma meio aproximada. Só que a análise é justamente essa aí. Então, obviamente, né, esse sistema que a gente acabou de apresentar, ele é instável, a gente acabou de demonstrar isso. Esse aqui é interessantíssimo, esse exemplo, tá? Olha que interessante, né? Você tem dois polos de malha aberta, os dois polos são estáveis, então se você for desenhar aqui, ó, você tem um polo aqui e um polo aqui. Só que você tem um integrador, então você tem um polo aqui também. Beleza? São três polos. Na hora que você for fazer a sua envoltória, você vai ter que fazer isso aqui, né? Fazer evitando o polo. Beleza? Olha o que você vai obter. Duas situações possíveis. Tá certo? Você pode ter um sistema desse tipo aqui, ó, que vai fazer essa trajetória aqui. Se for esse aí que eu acabei de traçar, que é um valor pequeno de K, observe que na função de transferência, você tem... Olha aqui, você tem um Kzinho aqui. Se for um valor pequeno de K, olha o que vai acontecer. Você não envolve o 1 nenhuma vez. Tá vendo? Então qual que é a análise que você faz aqui? Polo é 0, N é 0, e aí você deduz o valor de Z, que vai ser igual a 0 também. Só que se você começar a aumentar muito o valor de K, olha o que vai acontecer. A sua volta vai ser essa aqui, ó. Você vai envolver o 1 duas vezes no sentido horário. Então, quanto que vale o P? Ele continua valendo 0. Que a envoltória que você fez lá no plano S não pegou nenhum P. Quanto que vale o N agora? 2. Então daqui você tira, né? O N é igual a Z menos P. Então o Z ele vai ser igual a N menos P. Se o N é 2 e o P é 0, o Z é igual a 2. Ou seja, o seu sistema em malha fechada ele vai ser instável. Então você tem, para diferentes valores de K, aí você tem duas possibilidades, né? Você pode ter um sistema estável ou instável. Se você começar a aumentar muito o ganho aqui de malha aberta, seu sistema vai ficar instável. Interessante essa análise aí, né?